O grupo escolheu o tema após uma aula ministrada pelo professor Gustavo Miranda, da qual nos foi apresentada uma das problemáticas didáticas encontradas no livro O Homem que Calculava. Com isso, nós nos sentimos interessados e curiosos para saber mais sobre a vida e a obra desse grande contribuinte para a matemática contemporânea. Júlio César de Melo e Souza era filho dos professores João de Deus de Melo e Souza e de Carolina Carlos de Toledo. Ele nasceu em 6 de maio de 1895 no Rio de Janeiro, tendo 4 irmãos mais velhos e 4 irmãos mais novos. Sua carreira como educador iniciou cedo. Com apenas 18 anos, ele já ensinava nas turmas suplementares do Colégio Dom Pedro II, o mesmo ao qual estudou. Seus cargos mais elevados foram catedrático na Escola Nacional de Belas Artes, catedrático na Faculdade Nacional de Arquitetura e catedrático no Instituto de Educação do Rio de Janeiro. Desde menino, era um grande amante da literatura e encantado com o conto das Mil e Uma Noites de Anthony Galland. Anos mais tarde, teve a grande ideia de criar um pseudônimo para escrever e conseguir publicar suas histórias, pois naquele período os donos de jornais e livreiros não davam muitos créditos aos escritores nacionais. Com o estudo aprofundado da cultura árabe, surge então, em 1918, no jornal O Imparcial, o famoso Malbatã, o qual assinava como autor de seus livros e contos, voltados sempre à resolução de problemas matemáticos. Malbatã teria nascido 10 anos antes que Júlio César, em 1885, na Arábia Saudita. Ainda jovem, ele foi nomeado como prefeito de El Medina pelo emir. Em seguida, foi estudar em Istambul e também no Cairo. Com 27 anos, havia recebido uma grande herança de seu pai e, por isso, saiu em viagem pelo mundo afora. Cercado de aventuras, ele passou pela Rússia, pela Índia e até mesmo pelo Japão. Através desta bem-sucedida estratégia, Júlio César conseguiu escrever e publicar diversos contos, tais como A Sombra do Arco-Íris, que era seu livro favorito, Lendas do Deserto, Céu de Alá e o mais popular deles, O Homem que Calculava, que além de ter sido traduzido para diversas línguas, vendeu mais de 2 milhões de exemplares só aqui no Brasil. Após o sucesso de seu codinome Malbataan, o qual assinava como autor de seus livros e contos voltados à resolução de problemas matemáticos, Júlio César conseguiu uma grande fama com a publicação de diversas obras. Entre elas, as principais e mais famosas são Os Contos de Malbataan, Amor de Beduíno, Lendas do Deserto, Lendas do Oásis, Lendas do Céu e da Terra, Maktub, Minha Vida Querida, Matemática Divertida e Delirante, A Arte de Ler e Contar Histórias, Aventuras do Rei Baribé, A Sombra do Arco-Íris, esse sendo o livro preferido de Júlio César, A Caixa do Futuro, O Céu de Alá, Lendas do Povo de Deus, A Estrela dos Reis Magos, Mil Histórias Sem Fim, Matemática Divertida e Curiosa, Novas Lendas Orientais, Salim, o Mago, Diabruras da Matemática e, por fim, O Homem que Calculava, essa sendo a sua obra mais famosa e mais conhecida no mundo inteiro, que além de ter sido traduzida para várias línguas, também vendeu mais de 2 milhões de exemplares só no Brasil, e está na 42ª edição. Essa esplêndida obra é tem um apreço muito grande no campo pedagógico, principalmente nos dias atuais, contando também até com reconhecimento internacional e também reconhecimento pelo brilhante escritor Jorge Luiz Borges, que chega a colocar essa obra como uma das mais notáveis de todos os livros da humanidade. Essa obra, O Homem que Calculava, conta a trajetória de um calculista persa que chega a viajar por vários lugares demonstrando extraordinária destreza para soluções de problemas matemáticos. A obra é bem estruturada de forma que os contos envolvendo os problemas matemáticos acompanhem a história também do personagem principal. Os reflexos de Malbatã na atualidade. Irei começar falando sobre o Dia Nacional da Matemática, que foi representado no dia do seu nascimento, 6 de maio, para homenageá-lo. Sendo Malbatã uma figura tão importante até hoje, as escolas
realizam gincanas e atividades para seus alunos com a temática e métodos de Malbataan, assim como a Escola Liceu Contemporâneo fez, localizada em Ribeirão Pires, São Paulo. Graças a Júlio César e sua trajetória, hoje temos mais de 60 materiais didáticos diferenciados e lúdicos e métodos totalmente diferentes do que eram usados antigamente. Malbataan e o ensino e aprendizagem em matemática. Os parâmetros curriculares nacionais, mais conhecidos por sua sigla PCN, consideram o conhecimento gerado no campo de ensino e aprendizagem da matemática uma forma de compreensão e ação no mundo, como frutos da construção humana em contínua interação em seu contexto natural, social e cultural. As contribuições do professor Júlio César trouxeram como um de seus objetivos a possibilidade de tornar a matemática mais próxima de seus interlocutores e contextualizando-a com a realidade. Então, o interesse pela matemática pode e deve ser estimulado desde os anos iniciais. Nesse sentido, a função da escola é voltar seus olhares para a criança que aprende, respeitando-a como sujeito que está construindo seu conhecimento, dando condições que favoreçam essa construção. Portanto, justifica a importância da construção do conhecimento matemático e sua presença no currículo da escola, pois a matemática é importante por estar no cotidiano das pessoas, além de auxiliar no desenvolvimento do raciocínio lógico. O ensino e aprendizagem em matemática é algo que envolve diferentes variáveis, como o aluno, o professor e o próprio saber matemático, e oferece uma postura reflexiva a cada uma delas. Por exemplo, cabe ao professor ter clareza de suas próprias concepções sobre a matemática, assumir seu papel de mediador com conhecimento dos conceitos e procedimentos dessa ciência, tornando-a possível de ser ensinada aos alunos, incentivando o desenvolvimento do próprio potencial matemático em resolver problemas e estabelecer conexões entre diferentes temas, tornando-os capazes de lidar de forma prática com a matemática. Destacamos duas atividades que podem ser usadas como exemplo para trabalhar a partir dos anos iniciais do fundamental, encontradas no livro escrito como seu pseudônimo Malbataan, Matemática Divertida e Curiosa. A primeira atividade surge a partir do questionamento: é possível transformar o algarismo 3 em um 5 com o auxílio de uma linha fechada, isto é, sem levantar a caneta do papel? A solução é muito simples. Você pode prolongar a perna superior do algarismo 3, assim formando um retângulo. Ao atingir o ponto final de fechamento, completa-se o algarismo 5, com a pequena curva superior. A segunda atividade surge a partir da proposta de construir com 6 palitos iguais 4 triângulos também iguais, onde não seria possível resolver esse problema colocando 6 palitos sobre uma superfície plana. A única solução seria a seguinte: colocamos os 6 palitos de modo que eles formem as arestas de um tetraedro regular, e os 4 triângulos pedidos corresponderão às 4 faces desse tetraedro. Agora irei falar sobre Malbataan no ensino fundamental 1. O lúdico de Malbataan auxilia no ensino fundamental, na elaboração de aulas recreativas e pedagógicas, podendo utilizar diferentes recursos como jogos, como quebra-cabeça, por exemplo, para elaborar aulas e aplicar conteúdos de uma forma que os alunos da faixa etária entre 7 a 10 anos compreendam a cabeça das crianças para uma nova forma de aprender e ao discente uma nova forma de avaliar. Ao chegar ao fim desse trabalho, podemos observar a tamanha importância do matemático Júlio César de Mello e Souza e a sua grande contribuição histórica no ensino que perpassa até os dias de hoje. Seus pensamentos e métodos foram de grande utilidade para a sociedade, como por exemplo o livro O Homem que Calculava, que contava diversas histórias em torno da Arábia Saudita, o que não foi muito importante para o campo pedagógico. Também podemos notar que em suas publicações sempre havia jogos matemáticos, o que, querendo ou não, acabava incentivando muito o leitor a resolver as problemáticas propostas. A sua trajetória ela foi tão inspiradora que geralmente homenageiam o Malbataan realizando conteúdos e gincanas, meio que tentando refletir sobre seu trabalho inovador e a maneira como ele foi um divisor de águas na educação. E é por isso que, com grande felicidade, podemos dizer que esse grande professor, escritor e matemático teve tamanha importância que o Dia Nacional da Matemática é comemorado justamente na data de seu aniversário, dia 6 de maio. Portanto, a respeito da obra de Malbataan, é como o próprio Monteiro Lobato dizia: ele só necessita de um país que devidamente o admire. E é isso que estamos fazendo, admirando seu grande trabalho.